Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Advogada, sejam muito bem-vindos ao nosso painel, o pagamento de precatórios para o enfrentamento da crise. Eu peço desculpas inicialmente pelo atraso de nosso painel, realmente não foi por motivos alheios à nossa vontade. Nosso painel durará 1 hora, temos 3 palestrantes, Dr. Cláudio César, doutora Paloma Braga e Dr. José Saraiva, cada um falará por 20 minutos. Nós vamos iniciar com o Dr. Cláudio César, que é juiz de direito, foi juiz assessor, juiz convocado do Tribunal de Justiça, atualmente é titular do Núcleo Auxiliar de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Ele foi presidente da AMAB na gestão 2002-2003 e é especialista em processo civil pela Fundação Faculdade de Direito. Doutor Cláudio, muito bem-vindo, o senhor tem a palavra. Acione o microfone, por favor, de doutor Cláudio. Acione o seu microfone, por favor, doutor Cláudio. Nada. Pronto. Tem a palavra. Estava aqui na minha saudação um pedido de desculpas já antecipado do crime que eu sabia que eu ia cometer, que é a minha falta de habilidade com essas ferramentas. Eu queria saudar a todos, um abraço especial, embora não esteja presente na sala, doutor Fabrício, meu amigo de longas décadas, doutora Ilana, doutora Paloma, doutor Saraiva. Bom, para a gente correr um pouco, até porque a gente está um pouco atrasado, eu posso dizer aos senhores o seguinte: apesar de atualmente ocupar a condição de coordenador do Núcleo de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça da Bahia, certamente sou eu, dentre todos os que estão aqui presentes, inclusive nessa sala virtual, o que menos tem experiência nessa área de precatórios. Ao longo de quase 30 anos de magistratura, eu devo ter expedido, se muito, uns 5 precatórios. Também na faculdade, pouco ouvi a respeito. Todos nós que sentamos no banco das faculdades de Direito, pouco ouvíamos a palavra precatório. E é paradoxal, porque a gente sempre falou muito na questão da efetividade da justiça, efetividade da prestação jurisdicional. Mas pouco se falava quando a efetividade envolvia a fazenda pública. Atualmente, nós estamos muito discutindo a questão da impunidade. A mídia tem restringido, equivocada e exclusivamente, a questão da impunidade ao campo penal. No meu entender, fala-se equivocadamente em se permitir a execução de sentença penal condenatória antes do trânsito em julgado. Mas ninguém fala em permitir esse mesmo tipo de execução em sentença trabalhista, em sentença civil, e ainda mais quando a sentença é contra a fazenda pública. Nós temos visto que o processo civil tem, ao longo desses anos, buscado implementar ferramentas que garantam a efetividade do processo, que garantam aquilo que a Constituição prega, que é a duração razoável do processo. Na reforma de 2005, estabelecemos a multa de 10%. Agora, criamos as medidas coercitivas,
embora eu sempre faça questão de registrar, que são medidas que devem ser vistas com bastante cautela, porque, infelizmente, daí para a arbitrariedade corre o risco de ser um pulo. Todavia, naquilo que aqui nos interessa, que é a discussão quando o devedor é o Estado, a quem eu digo que a gente chama pelo apelido de a fazenda pública, eu não sei porquê, talvez porque a gente quer mascarar um pouco quem é o verdadeiro devedor, o tratamento é outro. A sociedade fala de impunidade contra o cidadão que comete um crime e leva 10, 20 anos para ser julgado. Mas a sociedade fala pouco da impunidade do Estado, que é condenado a pagar e leva 10, 20 anos para pagar precatórios, a maioria de natureza alimentar e a maioria de pessoas que necessitam daquilo. Os credores de precatório são duplamente penalizados. Primeiro, eles esperam uma eternidade para que o processo seja julgado. E depois, contrariando toda a lógica que diz que só existe uma, esperam outra eternidade, se é que é possível, para o precatório ser pago. E, infelizmente, a sociedade continua assistindo isso e, infelizmente, a reação, ao meu ver, ainda não é condizente com a gravidade do problema. A sociedade se mostra indignada contra 143 mil mandados de prisão que existem expedidos no Brasil não cumpridos. Mas a sociedade não se mostra igualmente indignada quando se fala em cerca de 180 bilhões em estoque de precatório. O estoque de precatórios hoje no Brasil corresponde a aproximadamente 2,8% do PIB nacional. E, infelizmente, poucas medidas, ao meu ver, são cumpridas. Mas isso sempre foi sendo levado, porque, infelizmente, nós temos um hábito que eu odeio, que é aquilo do que sempre foi assim. Por que é que precisamos mudar? Afinal de contas, precatório sempre foi assim, sempre foi demorado, todo mundo está acostumado com isso. Até que ocorreu algo que ninguém esperava. A pandemia mudou tudo isso. Com a pandemia, veio uma crise econômica forte. Talvez a categoria que mais tenha sido afetada por essa crise econômica seja a dos prestadores autônomos de serviço, dentre os quais estão os profissionais liberais, os advogados, que necessitam da sua atividade para seu sustento e de seus familiares. Enfim, por conta disso, nós nos demos conta de que precatórios tinham uma grande influência socioeconômica. Não apenas na manutenção dessas pessoas, não apenas na manutenção dos advogados, não apenas na manutenção dos credores, mas para o próprio Estado. Hoje, o Estado me pede que eu seja rápido no pagamento de precatórios, porque o dinheiro já está lá recolhido e quanto mais rápido eu pagar, mais dinheiro entra na economia, há uma movimentação, recursos indiretos e o recurso direto da parte tributária. Ou seja, a importância do pagamento de precatórios é tanta que o próprio CNJ não excluiu o pagamento de precatórios das atividades alcançadas pela suspensão. É necessário que essa importância, portanto, não fique limitada a esse período de crise. Todo mundo fala de que a pandemia vai gerar um novo normal. Como será esse novo normal? Ao menos, eu imagino que seja um normal que nós tenhamos uma sociedade mais solidária, mais igualitária, mais justa. E quando falamos em sociedade justa, mais recíproca, não me parece que se permita mais nesse novo mundo um Estado tão superpoderoso como que nós temos aqui. Um Estado que, nas relações processuais, tem privilégios absolutamente desproporcionais.
Nós não imaginamos que uma ação civil, uma ação trabalhista normal, demore 5, 10 anos para ser quitada. Mas a gente convive com ações de precatórios que demoram 20. Eu trago sempre exemplos. Eu tenho um precatório de uma senhora que, agora no mês de setembro, vai completar, acreditem, 101 anos. É inimaginável isso. Uma senhora de 101 anos na fila, aguardando um precatório para ser pago. Então, eu imagino que nesse novo normal que a sociedade vai ter, pagamento de precatórios, a regularidade deve ser vista como uma coisa normal. A sociedade precisa, portanto, não apenas reconhecer a importância socioeconômica do momento, mas a importância social do precatório. Nós não podemos mais conviver com uma situação em que toda vez que essa bomba de precatórios está próxima a explodir, surge uma emenda constitucional e empurra o problema mais adiante. E que, na realidade, nós nunca temos a resolução do problema, nós temos sempre a prorrogação do problema. Penso, inclusive, que são necessárias ações mais efetivas para garantir o fim desses ciclos, que são as constantes rolagens da dívida. Até porque, sinceramente, não acredito que, mantido esse modelo atual, o ciclo vigente, previsto para acabar em 2014, se encerre com êxito. O cenário que vejo, sobretudo quando essa crise econômica causada pela pandemia, não me permite crer que os estados e os municípios, que respondem pela maior parte desse estoque de 180 bilhões de precatórios, sejam capazes de quitá-lo nesse curto prazo, até porque é uma dívida que cresce anualmente, quer pelos novos precatórios, quer pelos juros e correção dos antigos. Ou seja, o advento da pandemia veio apenas reforçar o discurso daqueles que já pretendiam e agora pretendem empurrar para 2028 o prazo de quitação dos precatórios. Então, esse ciclo precisa ser encerrado. A pergunta é: o que fazer? Eu, na minha modesta opinião, e com pouca experiência no assunto, talvez doutora Paloma, doutor Saraiva, que estão mais tempo aí nesse mundo consigo, nesse mundo de precatório, não estou falando que eles são mais velhos do que eu, não, viu? Mas o que eu vejo é que nós temos uma solução jurídica construída, que é o parágrafo 4º do artigo 101 das ADCTs, que obriga a União a disponibilizar para estados e municípios recursos, crédito, para que esse precatório sejam quitados. Só que essa é uma decisão que passa por uma questão política. E, infelizmente, no nosso país, a política tem cada vez menos se submetido à norma. Pouco importa se constitucional ou não. Se os tribunais tentam que as normas sejam cumpridas, fechemos os tribunais. Esse é o discurso que nós vemos hoje, infelizmente. Então, eu digo, se o país, como regra, digamos assim, não está cumprindo as normas constitucionais permanentes, imagine as transitórias. Não, vamos mudar as transitórias. Então, o que eu penso é que é necessário, urgentemente, uma medida. Existe solução? Eu, particularmente, vejo uma. Não sei até que ponto seria possível, mas nós temos um estoque de 180 bilhões de precatórios. Eu não vejo razão para o BNDES não financiar parte dessa dívida. O BNDES financiou, em 2019, o menor financiamento desde 1996, algo em torno de 30 bilhões de reais.
me parece que isso é algo passível de ser, minto, não foi 30, não, foi 60 bilhões de reais, algo em torno passível de se ajudar nessa quitação do precatório. A única opção que eu vejo para os municípios e estados é alargar o prazo, sem prejuízo para o credor, melhorar a questão dos juros, melhorar a possibilidade de ampliar a quantidade de acordos. Se não, perdoe minha franqueza, talvez a ignorância, mas o que eu vejo é que nós apenas estaremos rolando o débito. Mas, além disso, o que é que nós precisamos fazer no nosso universo, aqui no nosso micro-Bahia? Ao longo de 6 meses que eu estou à frente do núcleo, uma coisa me chamou a atenção. Nós precisamos mudar o foco do núcleo de precatórios. O foco tem que ser pagamento. Nós temos que estar focados em pagar. Eu digo sempre que nós temos 4 tarefas no núcleo. Nós somos uma empresa de cobrança, porque em que difere as cartas que o Serasa manda das cartas que eu mando para os municípios, dizendo o Estado que ele tem que pagar? Nós somos uma empresa de cobrança. Nós somos uma inspetoria tributária. Cada precatório que eu pago, eu tenho que me preocupar em recolher INSS, FUNPREV, imposto de renda, imposto de transmissão. Nós somos agência bancária. Eu tenho que administrar cerca de 500 contas bancárias. Eu tenho que pagar precatório a cerca de 15 mil credores. E eu sou um cartório, porque eu tenho, infelizmente, ainda de forma física, 15 mil processos. Bom, só que, para piorar essa situação, é como cartório que eu perco mais tempo. Infelizmente, talvez, ou certamente por conta de nossas raízes jurídicas processuais, a atividade cartorária é o que mais toma tempo do núcleo. E o que é pior, muitas vezes prestando meramente informações que podem ou deveriam estar na internet. Desperdiçamos boa parte dos nossos esforços, e me perdoe, fazendo com a cumplicidade dos advogados, naquilo que chamo de rodar petição. Petição entra, despacha, petição entra, despacha. Quando, na realidade, hoje uma palavra comum, foco, o foco tem que ser pagamento, é liberar o dinheiro. É inconcebível que os recursos já estejam depositados e os pagamentos não sejam feitos porque eu não tenho, ou o sistema não me permite ter, expeditez suficiente para pagamento. O que é que nós precisamos? Precatório não é lugar para discutir, por exemplo, e eu dou sempre esse exemplo, questões relativas à sucessão do credor falecido. Isso tem que ser tratado na vara de família. Eu não tenho que me envolver quem é que vai receber e quanto vai receber. Eu já tenho que receber o formal de partilha com os valores bonitinhos. O precatório deve chegar limpo. Quando eu chego limpo, é sem intercorrência, completo, sem faltar uma peça processual, uma informação. Doutora Paloma é testemunha. Essa semana eu liguei para ela para ver se eu conseguia o CPF de uma advogada, porque eu não conseguia pagar o precatório da advogada, porque eu não tinha CPF dela. E hoje só paga se tiver o CPF. Até isso a gente faz. Então, o que eu digo? Nós deixamos a burocracia processual se assenhorar do sistema. E, com isso, nos distanciamos do foco. Eu reconheço que o núcleo possui
inúmeras e severas deficiências e que tem um longo caminho a percorrer para melhorar. Porém, aos poucos e gradativamente, a gente tem tentado começar. Nós já, por exemplo, já utilizamos hoje, até por força da pandemia, a ordem bancária de pagamento. Nenhum credor, nenhum advogado precisa ir mais receber seu alvará. Nós pretendemos evoluir. Alvará eletrônico. É mais seguro, é mais transparente e é mais rápido. Instalamos o processo de precatório eletrônico. Vai garantir maior celeridade, aquelas burocracias de juntar petição, de publicação, vão acabar. Os advogados vão ter acesso mais rápido, sobretudo os que estão aí pelo interior do Estado. O processo de formação do precatório vai ser melhor, porque com o precatório eletrônico, se o advogado não formar o precatório completo, o sistema não aceita. Pode ser ruim a princípio, mas para a tramitação do precatório vai ser muito melhor. Pretendemos ainda nessa gestão implementar uma ferramenta que é essencial, que é a atualização, a automatização dos cálculos. Os valores devidos têm que ser atualizados mensalmente. 2 minutos, Cláudio. Eu estou acabando. Não apenas para conhecimento do credor, mas, sobretudo, para o nosso controle do Estado. E é no controle da atividade pública que eu peço a ajuda dos advogados e eu reconhecendo as falhas. Nós precisamos imediatamente implantar um sistema de controle da atividade pública. O gestor público precisa ser controlado desde a formação do orçamento até o pagamento dos valores. Nós precisamos ter todos os orçamentos dos municípios e do Estado para saber quanto cada um destinou. Nós precisamos saber todos os valores que eles têm que pagar. Nós precisamos saber todos os valores que são pagos mensalmente. E quando eu digo nós, não é só o núcleo, não. É nós, advogados e credores. Só assim nós vamos conseguir estabelecer uma ferramenta de controle do gestor público. E aí, para finalizar, tentando fechar dentro do prazo, eu queria dizer aos senhores advogados que essa ferramenta os senhores já dispõem. A Lei de Acesso à Informação garante isso, independente do que o núcleo venha fazer. Para finalizar, eu queria deixar o seguinte, a mensagem: precisamos avançar, e avançaremos. Não porque é uma vontade minha, pessoal, mas porque é uma determinação do desembargador Lorival Trindade, presidente do Tribunal de Justiça. Não apenas por suas origens de advogado, mas porque conhece muito bem as agruras que passa a advocacia. E ele tem o compromisso e a determinação de que nós, se não consigamos implementar tudo, nós, pelo menos, melhorarmos o sistema de pagamentos, de modo que os senhores credores, os senhores advogados recebam da melhor forma e da forma mais rápida possível seus créditos. Eu queria agradecer a oportunidade ao AB de prestar essa satisfação, não apenas aos que estão participando comigo do debate, mas a todos os advogados. Podem ter a convicção da seguinte intenção da atual gestão: é melhorar o sistema de pagamentos, é garantir que os senhores recebam da forma mais rápida possível os seus direitos. Nossa função é essa. Então, eu queria agradecer, doutora Ilana, doutora Paloma, doutora Saraiva, e distantemente meu amigo, doutor Fabrício, e muito obrigado. Muito obrigada ao senhor, doutor Cláudio. O senhor abrilhantou bastante nosso evento, nossa senhora. Na verdade, o juízo do núcleo é a nossa, digamos assim, salvação dentro do Poder Judiciário, né? Mas, enfim, vamos prosseguir. Eu tenho aqui várias perguntas, mas eu vou deixar para o final, se a gente tiver um tempinho, aí eu vou fazer.
Nossa próxima palestrante é a doutora Paloma Braga, minha querida amiga, minha querida colega, Paloma. Ela é advogada, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professora de Direito Civil, conselheira estadual e atualmente é a presidente de nossa comissão de precatórios da UAB Bahia, e vem com um tema, o tema de doutor Cláudio. Desculpa, doutor Cláudio, eu não disse seu tema no início, foi justamente o que o senhor disse no meio da palestra, é precatórios e o novo normal. E a doutora Paloma vem com um tema vibrante, o tema que ela escolheu, o subtema, né, é precatórios, o avesso da galinha dos ovos de ouro. Vamos lá, doutora Paloma, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos e todas. Minha querida Ilana, é um prazer estar aqui com você. Também com o doutor Cláudio, que eu tenho sido testemunha, né, do trabalho dele. Ele tem apenas 6 meses à frente do núcleo, mas se apropriou do núcleo assim de uma forma que nos deixa muito animados, né? Ele sabe disso, eu já disse isso algumas vezes. E também ao colega doutor Saraiva, que é um advogado bastante conhecido, com muita experiência na área. Então, eu também estou ainda engatinhando, viu, doutor Cláudio, perto aqui de doutor Ilana e de doutor Saraiva, que tem anos e anos de estrada aí militando na seara dos precatórios. Pois é, Ilana, escolhi esse tema, né, para tentar despertar um pouquinho de interesse dos nossos colegas, porque nós sabemos que o tema dos precatórios é um tema, às vezes, que não é tão simpático. Como o próprio doutor Cláudio falou, a gente pouco ouve falar na faculdade, né? Esse ano a gente até já fez uma live pela ESA, ano passado nós tivemos o nosso workshop tentando aproximar os colegas desse tema, porque ele é do interesse de toda a advocacia, né? A gente, às vezes, tem a sensação de que só quem milita com precatório é quem trabalha na seara do direito público ou com direito administrativo. Mas mesmo as pessoas que atuam no direito civil, eventualmente vão se deparar com essa situação quando a gente tem, por exemplo, ações indenizatórias em face do poder público, né? Então, quando eu tenho a responsabilidade civil do Estado, a responsabilidade civil do município, por um fato qualquer, essa indenização ela vai ser cobrada por meio de precatórios ou de RPV, a depender do valor. Então, esse é um tema que interessa a todos nós, né? E o doutor Cláudio trouxe aqui questões muito interessantes. Realmente, a sociedade pouco se posiciona em relação aos precatórios, e é preciso que a gente exija que, de fato, o comando constitucional seja cumprido. A nossa Constituição ela tem um projeto, né? Então, esse sistema é um sistema que, no plano ideal, ele se parece muito justo, porque uma fila de pagamento em que será rigorosamente respeitada e tal, se assemelha como algo justo, mas o que não é certo é uma fila demorar quase 20 anos, né, para andar. A pessoa esperar quase 20 anos para receber o crédito após uma longa tramitação processual. Então, por que eu quis dizer que hoje o sistema de precatórios que nós temos ele é o avesso da galinha dos ovos de ouro? Aí a gente precisa lembrar da fábula, né, da galinha dos ovos de ouro. Para quem... os mais novinhos aqui que estão nos assistindo, os colegas jovens advogados que talvez não conheçam exatamente a fábula, um casal de camponeses, né, de forma muito resumida, encontra uma galinha, ou troca uma galinha, não me lembro exatamente a história, com um duende, que era uma galinha que colocava ovos de ouro. Então, todos os dias, a galinha punha uma quantidade pequena de ovos de ouro. Os camponeses que tinham, então, muita ambição, eles pensaram o seguinte: ora, se todo dia sai um ovo de ouro dessa galinha, imagine quanto de ouro tem lá dentro. Então, em vez da gente ficar esperando para cada dia pegar um pouquinho, vamos matar a galinha, abrir e tirar todo o ouro que tem dentro dela. E assim eles fazem. Quando eles resolvem abrir a galinha, eles não encontram nada de ouro, né? Porque aquele processo era um processo de construção diária. E por que o nosso sistema é o contrário? O que a gente tem visto hoje o sistema de precatório sendo tratado como uma galinha dos ovos de ouro, né? O Estado, e aqui não estou me referindo ao Estado da Bahia, mas o Estado, o poder público de um modo geral, e a gente vê de forma mais significativa aqui no nosso Estado, o Estado e os municípios, tem represado os créditos dos precatórios e pagando a conta gotas, né? Não dá a vazão necessária, não destina o orçamento suficiente para dar vazão a os pagamentos para a satisfação dos credores, como se isso fosse algo positivo, como se isso fosse bom para o poder público. E o que a gente precisa
construir, demonstrar, enquanto profissionais da área jurídica, e demonstrar à sociedade e sensibilizar os nossos governantes, é que o retardamento do pagamento de precatórios não é uma galinha dos ovos de ouro, ao contrário, a dívida de precatório é uma dívida cara para o poder público, né? O que se paga de juros, de atualização, aumenta. A gente tem casos de precatórios que o valor chega a dobrar quando você faz a atualização dos juros e da correção monetária, por conta desse atraso. Então, na verdade, é uma dívida muito cara e, além disso, o poder público também perde em outras frentes, como o próprio doutor Cláudio trouxe para a gente. Então, a gente se assusta quando vê, por exemplo, uma proposta de emenda constitucional, como nós tivemos no início do ano, né, a PEC 21, com uma proposta de suspensão de pagamentos de precatório por conta da pandemia, quando, na verdade, o movimento deveria ser o contrário, né? No momento em que um precatório é pago, a gente tem retenção de imposto de renda, ou seja, uma parte desse valor que já fica para o próprio poder público. Então, a retenção de imposto de renda, a gente tem contribuição previdenciária, a depender da natureza da verba, que vai incidir aí, e o que sobra é utilizado por esses credores na própria economia. A gente não pode querer imaginar que uma pessoa que está esperando há mais de 20 anos para receber um crédito, que ela vai receber esse valor e colocar na poupança, né? A poupança já foi feita por essa espera. Essas pessoas estão na fase de querer ou de precisar, como é a maioria dos casos, usufruir desses valores. Então, esses valores retornam para a nossa economia, eles aquecem o mercado de consumo e outros tributos advêm a partir daí, né? A partir da circulação de riquezas. O que a gente mais vê em momentos de crise é a retração do mercado, porque não há dinheiro. Então, o pagamento da dívida nada mais é do que uma possibilidade de se injetar dinheiro na economia. E é em cima disso que nós precisamos trabalhar, dizer que, na verdade, o pagamento de precatórios é bom para todos. É bom para o Estado, porque vai consumir menos recursos no pagamento de juros, é bom para o credor, que está esperando, vai ter, enfim, a satisfação do seu crédito, né? E é bom para a economia, de modo geral, todo mundo se beneficia dessa circulação de riqueza. Além disso, a gente precisa entender, às vezes, até por um desconhecimento, nós conversávamos há pouco, né, Ilana, até às vezes os colegas não entendem exatamente do que se trata o precatório. Precatório, a sociedade precisa compreender isso, não é nenhuma benesse. Precatório não é nenhum favor, muito ao contrário, né? Precatório é o pagamento de um direito que foi juridicamente reconhecido. E que aquela pessoa está recebendo esse direito, muitas vezes após 20, 30 anos, um direito que lhe tinha sido suprimido no momento devido. Né? A gente precisa mudar essa percepção do nosso sistema. E aí, a gente, além disso, temos, dentro lá da nossa comissão de precatórios, pensado de que forma também nós, enquanto entidade de classe, podemos colaborar para que esse sistema não se perpetue, né? Esse atraso não se perpetue, para que em 2024 a gente possa, de fato, ter a fila em dia, como está determinado na emenda constitucional. E a experiência de outros estados, por exemplo, o doutor Gouveia, né, traz isso para a gente, ele diz que em outros estados as filas estão em dia. Em Alagoas, que é um estado tão pequeno, né, com uma receita muito menor do que a nossa, tem a fila em dia. No Rio de Janeiro, com toda a crise, hoje tem acho que 2 ou 3 anos de atraso, chegou a ficar em dia em determinada ocasião. Então, existem outros instrumentos, e um dos instrumentos que a gente tem, por exemplo, é a compensação tributária. Então, por que a compensação tributária ela é pouco estimulada? Às vezes o Estado acha que não é interessante para ele compensar, mas aí eu vou ser repetitiva. Ora, o que ele paga, às vezes, de juros num precatório é maior do que o que ele vai receber de um credor, ou a dívida, às vezes, corre o risco de ser prescrita, né? Então, a compensação tributária é uma excelente ferramenta para a gente adiantar, dar vazão a essa fila de precatórios. Como é que seria isso, para quem está sem entender, né? Uma empresa que tem um crédito, digamos, uma empresa tem um débito tributário de 1 milhão, deve 1 milhão de reais ao Estado. Ela pode negociar com um credor de precatório, né, com um deságio que seja interessante, e ele compensa esse precatório com o ente a quem ele deve.
Então, você tira aquele precatório da fila, o credor recebe o valor com um deságio, mas que muitas vezes é menor do que o deságio que é oferecido pelo próprio Estado, porque o Estado oferece 40% de deságio, e aquele que devia o tributo paga o tributo também com um desconto que é interessante. Né? Então, seria um mecanismo aí que deveria ser fomentado. Apesar disso, o município de Salvador, por exemplo, não tem legislação para compensação tributária, o Estado da Bahia tem uma legislação que é recente, e a gente não vê esse instrumento, por exemplo, ser estimulado, né? É uma das frentes que a gente poderia atuar. E aí, mais uma coisa que eu gostaria de observar também, foi até questionada por uns colegas há pouco tempo, além da PEC 21, que vem dizer, não, vamos suspender o pagamento precatório no momento de crise, quando a providência deveria ser a inversa, nós vemos também, aqui no nosso estado, um movimento, tanto do município de Salvador, que é a capital, quanto do estado da Bahia, de redução do teto das RPVs, né? As requisições de pequeno valor. O município reduziu no final do ano passado as obrigações de pequeno valor para o teto do INSS, o que dá aproximadamente R$6 mil. O estado da Bahia, que trabalhava com 20 salários mínimos, reduziu para 10 salários mínimos. Tudo isso vai ter um impacto muito grande. E a gente precisa entender que esse impacto não é apenas para quem tinha, por exemplo, R$15 mil para receber em face do Estado, que agora vai entrar numa fila que está com atraso de 17 anos para receber R$15 mil, como isso vai impactar no pagamento das preferências constitucionais, porque elas são calculadas à base do valor do teto da RPV, e vai aumentar essa fila de precatórios, né? Porque se antes a gente tinha valores até R$20 mil sendo pagos por meio das requisições de pequeno valor, agora a gente vai ter as obrigações de pequeno valor inferior a R$11 mil, e todos esses, aproximadamente, tá? Entre 11 e 20 mil, que eram recebidos, vão cair lá na fila dos precatórios. Ou seja, a gente vai inchar mais a fila, uma fila a qual a gente já não está conseguindo dar vazão. Então, a redução desse teto, ela é problemática também nesse aspecto. E aí, dando uma satisfação aos nossos colegas que estão nos assistindo, o Conselho Seccional, da nossa seccional, aprovou a propositura de 2 ações diretas de inconstitucionalidade, tanto em face da lei estadual quanto da lei municipal, para nós questionarmos essa redução indevida do teto das obrigações de pequeno valor. Então, basicamente era isso que eu gostaria de trazer, não me alongar muito no nosso tempo, acabei sendo bem breve, o doutor Cláudio fez algumas considerações que eu traria, e o que eu gostaria realmente de pontuar é essa importância que nós devemos ter, enquanto sociedade, enquanto uma corporação de profissionais, que nós somos advogados, do bom funcionamento do sistema de precatórios, né? Que o sistema de precatórios funcionando bem, é bom para todo mundo. É bom para os advogados, é bom para os credores, é bom para toda a sociedade. Ô, Paloma, muito obrigada. Você palestrou muito bem hoje. Essa galinha dos ovos de ouro aí pelo avesso foi fantástica. Agora nós vamos passar. Foi bom até, assim, você se ajustou a doutor Cláudio, que a gente vai ter um tempinho para fazer as perguntas que tem aqui, né? Eu vou passar a palavra agora para meu querido amigo José Saraiva. Seja muito bem-vindo, doutor Saraiva, o senhor está aí em Brasília, né? Doutor Saraiva é advogado, é mestre em processo civil, presidente do Instituto dos Advogados do Distrito Federal na gestão 2014-2017, é membro da comissão, aliás, eu já acho que o senhor já é membro honorário da nossa comissão de precatórios, né? E foi membro, ex-conselheiro da Comissão de Ética da Presidência da República. Eu considero o doutor Saraiva, junto com o doutor Inocente, dois dos grandes expoentes de precatório no Brasil. Eu tenho uma honra muito grande de anunciar seu tema, que é Estado Democrático de Direito, Precatório e Igualdade em Tempos de Pandemia. Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde a todos. Cumprimento aí essa seleta mesa, na pessoa da nossa presidente, doutora Ilana. Vou tentar ser breve, mas gostaria de dar um enfoque um pouco diferente do que foi colocado, a começar pela pandemia. A pandemia é um sofrimento que 99%, para ressalvar possíveis honrosas exceções, como a pessoa de 101 anos referida pelo Dr. Cláudio, um sofrimento que não se conhece.
Não há pessoa viva, principalmente no nosso país, salvo essas raríssimas exceções, que tenha visto o sofrimento do tamanho dos quais os seres humanos e a nossa população têm se submetido nesse período de pandemia. Esse sofrimento nos trouxe a uma reflexão, e todos os senhores e senhoras são testemunhas, uma reflexão do nível pessoal, social, uma reflexão da realidade econômica e política que o nosso país vive. Da mesma maneira, essa reflexão, fruto desse sofrimento desconhecido, ela traz e tem trazido para todos aqueles que param para ler um pouco, ver os jornais, ler um pouco as notícias da grande mídia e da pequena mídia, a respeito do que a Constituição Federal representa numa sociedade. Uma coisa é a Constituição Federal no seu âmbito normal, na sua existência, no nosso convívio, na nossa brevíssima passagem por esse mundo. Outra coisa é a referência frequente, diária, que a Constituição Federal tem tido num momento de tamanha pressão social, econômica e humanitária como esse que nós estamos vivendo. Daí porque todos nós temos pensado, sobretudo aqueles profissionais do direito, o que é a Constituição? Razão de ser, a eficácia nessa dramática realidade da Constituição Federal. E eu gosto de trazer umas palavras de Rudolf Weithofer, que é um escritor que não é muito frequentado no nosso universo, mas que resume bem a realidade. Diz ele, a Constituição é um acordo de anseios de transformação social, de conteúdo aberto, do qual o intérprete revela o significado no momento, sempre atualizado pela procedimentalização do direito para a transformação social. E Vili Santiago, um professor emérito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde tenho a grata satisfação de voltar a ser estudante agora como doutorando, e que teve uma passagem brilhante, já me foi noticiado, pela Universidade Federal da Bahia, professor Vili Santiago traz uma observação precisa. A Constituição é uma solução de compromisso. Uma solução de compromisso para regulamentar. A regulação essencial do processo político, das ações e relações de poder. A Constituição é um compromisso para, ao regular essas ações e regulamentação do poder, das relações de poder, trazer às pessoas, aos indivíduos, aos seres humanos, uma vida melhor, dentro daquele seu universo territorial. Essa busca por uma vida melhor é a defesa da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é na nossa Constituição e em todas as constituições do mundo que consideramos no Ocidente civilizado o núcleo fundamental do qual as constituições se baseiam, porque a Constituição gera justamente esse acordo entre todos nós, e em alguns casos, como no nosso, de 212 milhões de pessoas, para buscar uma vida melhor. A dignidade da pessoa humana é a preservação da vida, do tempo, do lapso temporal de que todos os seres humanos existem naquela comunidade. E, por isso, esse imperativo que nos mantém unidos em torno da vida se traduz no princípio da dignidade da pessoa humana, que é, efetivamente, o princípio basilar, norteador de toda a força normativa e coesão social da Constituição. La Salle, muito atual ainda nos tempos de hoje, traz uma reflexão importantíssima sobre a Constituição, porque tratamos, em geral, nas nossas vidas, inclusive como profissionais, como se a Constituição fossem palavras. Palavras que ou se referem a projetos, ou palavras que são palavras que deveriam ser impostas. Mas, na verdade, a Constituição é um compromisso em torno desse princípio essencial da dignidade da pessoa humana, além das palavras. A Constituição é a expressão exata no momento em que se analisa a própria eficácia das relações de poder realmente existentes na sociedade. Então, resumindo La Salle, que disse isso há mais de 200 anos, e é tão atual. A Constituição é uma força ativa, pois é, em essência, o resultado dos fatores reais de poder presentes na sociedade. Fatores reais de poder presentes na sociedade.
A Constituição trata de princípios. Esses fatores reais de poder, na verdade, eles vão se traduzir nos princípios e valores que compõem a Constituição, que foram pactuados por esse grupo hoje na nossa realidade de 200 milhões de pessoas, a fim de garantir uma vida melhor. Só que esses princípios, obviamente, são muitas vezes, quase sempre, contraditórios. Um tende a excluir o outro. E a busca por esses princípios e a coexistência desses princípios é a base de toda a convivência social em prol do fundamento essencial da dignidade da pessoa humana. Esses princípios e valores precisam ser sopesados. Esses princípios e valores precisam ser arbitrados. E como faz? E daí? É necessário identificar o princípio essencial, norteador, dignidade da pessoa humana. Como? A utilização de um meio adequado, o princípio da proporcionalidade. A proporcionalidade é o meio pelo qual se mantém os princípios vivos, no mínimo essencial, diante de uma realidade concreta, naquele momento em que a Constituição se efetiva, se mantém o mínimo de eficácia daquele que tem que ser restrito em favor daquele que tem que ser exposto com maior presença normativa diante de uma realidade posta. O princípio da proporcionalidade permeia a aplicação da Constituição Federal. E aonde ocorre esse sopesamento dos princípios em prol de um objetivo finalístico, que é a dignidade da pessoa humana? Ocorre num ambiente favorável. Qual é o ambiente favorável? A dignidade da pessoa humana é o objetivo, mas o ambiente é o Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é, antes de tudo, o ambiente onde a Constituição se efetiva e se concretiza. Esse ambiente, que é o Estado democrático de direito, ele é caracterizado justamente pela pluralidade dos partícipes da concretização da Constituição. E gosto de citar esse exemplo. Este Congresso é uma pequena referência do Estado democrático de direito, onde estamos todos aqui reunidos, inclusive com um representante do Estado, do poder público, com a ausência do advogado público, mas com a certeza de que os que puderem participar, participarão em seguida. Esses, sim, representam agora um pequeno exemplo do que é o Estado democrático de direito como ambiente para o debate da concretização constitucional. Quanto mais forem os partícipes, quanto mais for o debate, quanto maior for a quantidade daqueles que se dispõem a identificar os valores que devem preponderar na efetivação da Constituição num determinado momento, mais o Estado democrático de direito se perfaz como um ambiente assecuratório da efetivação e concretização da Constituição Federal. E aí, então, o que tem a ver os precatórios nesse contexto? Contexto de pandemia, com seu sofrimento, contexto da dignidade da pessoa humana como núcleo essencial da formação dos princípios constitucionais, e o poder. E daí, o que isso tem a ver? Uma ponderação que já foi feita até pela doutora Paloma e pelo próprio doutor Cláudio, farei de uma forma mais direta. Os credores do Estado são vistos estrutural e historicamente como usurpadores. Usurpadores do erário. Parece que são aqueles que se apresentam para tirar do poder público alguma coisa indevida. A doutora Paloma bem colocou que tem que se lembrar frequentemente que não se paga precatório como um auxílio a privilegiados. Não se paga precatório a pessoas que foram escolhidas a dedo por critérios políticos do poder público. Amigos do poder. Não. Em geral, quem vai para precatório é porque não era amigo do poder. Esses usurpadores do poder sofrem, historicamente, com medidas objetivas. Medidas objetivas, as diversas emendas constitucionais, eu acho que não teve um setor da Constituição que foi tão privilegiado pelo legislador, com tantas alterações no artigo 100,
ao longo dos últimos 25 anos como setor de precatório. Por que o Congresso Nacional tem essa ânsia de alterar o artigo 100 com tanta frequência nos 25 anos últimos, pelo menos? Por quê? Tantas dificuldades administrativas, como o doutor César colocou, são apresentadas e impostas diuturnamente para efetivação dos procedimentos de precatório. Por que não se pode perder de perspectiva que temos que esclarecer à sociedade e às pessoas que o pagamento de precatório não é uma benesse, é a reparação de uma injustiça perpetuada ao longo do tempo de uma forma abissal. E a pandemia? A pandemia agrava sobremaneira a dificuldade vivida pelas pessoas, em particular do grupo maior de risco. E daí surgiram diversas soluções necessaríssimas esse ano para proteger a sociedade, em particular esse grande grupo de risco. Grande grupo de risco. Já são 120 mil mortos. Necessárias soluções econômicas, políticas, emergenciais, tais como abonos, saques do FGTS, empréstimos sem garantia, suspensão de pagamento de tributos, entre muitos outros. E as pessoas credoras de precatórios no mesmo grupo de risco? Qual foi a proteção estatal, sob a ótica do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que mereceram nesse momento de pandemia? Nada. Desculpe. O contrário. Como disse a doutora Paloma, o contrário. Surgida a pandemia, a primeira coisa que se fez foi propor a suspensão de pagamento. A proposta foi não pagar, e alguns estados implementaram o não pagamento. Como pode ser uma realidade como essa? Pessoas que estão no grupo de risco e são credoras do Estado, ao invés de merecer uma proteção específica e objetiva, que seria o levantamento dos seus créditos, no todo ou em parte, como aconteceu no FGTS, tiveram o oposto, a proposta de não receber nada, nem o que está próximo a ser pago. Beira o surreal. A pandemia, efetivamente, virou mais uma desculpa para não se pagar, ou para justificar as dificuldades implementadas para o pagamento que a administração, muitas vezes, da justiça tem. Por outro lado, tem-se uma característica interessante. Essas desculpas vêm sempre de um verniz teórico, um verniz retórico. Um verniz retórico para não pagar, calcado nas contas públicas. O verniz retórico por falta de pessoas para fazer cálculo. O verniz retórico por falta de sistema. O verniz retórico porque, no fundo, se dá a impressão de que se está pagando algo indevido. É essa realidade lamentável que ressalta o absurdo histórico da sobreposição do poder estatal, enquanto devedor, ao princípio constitucional basilar da dignidade da pessoa humana. Este princípio não vale para o Estado devedor. Existe na letra, mas não na Constituição Real, a qual se refere La Salle. Pois este é um resultado de fatores reais de poder. E os fatores reais de poder no Brasil, historicamente, são: o Estado devedor impõe um poder sobre a Constituição, contra o princípio basilar na Constituição, para não pagar. Transformar a letra da Constituição em Constituição Real, esse é o verdadeiro desafio do tema. A luta já dura décadas, como muitos aqui presenciam. Não a doutora Ilana, obviamente, porque ela não está envolvida nesse assunto há mais de 5 anos. Pela idade, inclusive, obviamente. Revela essa realidade, por outro lado, o absoluto afastamento dos intérpretes oficiais da Constituição do princípio da proporcionalidade, meio necessário para o sopesamento dos interesses envolvidos, pois as pessoas podem não pagar tributos, mas não se pode pagar emergencialmente credores, por acaso pessoas também, no grupo de risco da pandemia, ou empresas que, para não falirem,
recebem empréstimos subsidiados, mas não podem receber seus créditos. Pode-se sacar o FGTS quando pessoa vulnerável na pandemia, mas não pode a pessoa, por acaso também credora, sacar o precatório ou parte dele, mesmo havendo dinheiro depositado nos cofres públicos para tal realidade. Essa ausência de equilíbrio, ou seja, de proporcionalidade na efetivação da garantia constitucional basilar da dignidade da pessoa humana, nesta pandemia em relação aos precatórios, é que está passando desapercebida. Indaga-se, onde está o princípio da dignidade da pessoa humana para os credores vulneráveis de precatório? A resposta, onde sempre esteve, no mesmo lugar dos credores não vulneráveis, qual seja, nenhum lugar. Em conclusão, presidente, caminhando para terminar essa brevíssima exposição, não se consideram os recursos já destinados ao pagamento de precatórios como elementos de enfrentamento da crise pandêmica. Continua a ser apenas a tentativa de apropriação indevida por indevidos credores, ainda que pessoas pertencentes ao grupo de vulneráveis, ao ponto de se reduzir o valor mínimo do RPV estadual e municipal para diminuir o pagamento dessas pessoas, normalmente idosas, que pertencem a esse grupo de vulneráveis, que ao invés de estarem recebendo mais rapidamente os seus créditos em valores mais elevados, estão diminuindo os valores a eles a serem pagos. Com a Constituição começamos, com a Constituição terminaremos. Não são palavras que fazem a Constituição. Esta é a dinâmica do que pensamos e fazemos. A Constituição é a dinâmica do que pensamos e fazemos, conforme a nossa posição ao longo da vida, no cenário social e político, visando a implementação das ideias que nos unem como nação. Luhmann merece lembrança. Diz que a Constituição é a abertura para o futuro e não argumentos jurídicos do passado. Por isso, espero que não haja tempo para corrigir essa outra desproporcionalidade, isto é, inconstitucionalidade, no tratamento excludente das pessoas credoras de precatórios das medidas necessárias e destinadas ao grupo daqueles vulneráveis na pandemia. Espero não haver tempo, por ter fé no breve final do horror, sem fim, externado na morte de mais de 120 mil pessoas, seja pela representação real, seja pela representação simbólica dessa violência na realidade bizarra do primado essencial da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Mas espero, igualmente, que essa lamentável pandemia nos tire da passividade estrutural, lembrando Conrad Hess, e nos afaste do acolhimento irrefletido, do verniz retórico, que ilude a consciência dos bem-intencionados, lançando-os na armadilha da confiança ingênua, de um futuro que nunca chega. E esse futuro que nunca chega já bem identifica a pessoa mais qualificada hoje, que é o doutor Cláudio, verificando que o horizonte de 2024 já é uma falácia. Ainda na esperança fundamental para ter uma chance, necessário inclinar os ouvidos ao clamor do princípio da dignidade da pessoa humana, o qual é alto bastante na nossa Constituição Federal, para atuarmos com destemor em todas as nossas atividades, a fim de viabilizar a vida de nossa Constituição, enquanto ainda é possível, transformando as palavras nelas contidas em realidade, pois o único caminho para a evolução civilizatória que o Brasil merece, pois é o único caminho para um país representativo de civilização melhor para vocês, jovens profissionais do direito que o merecem. Obrigado pela atenção. Muito obrigada, doutor Saraiva. Dentro do tempo, presidente. Dentro do tempo. Nós temos aqui muitas perguntas e ainda temos 3 minutos. Então, eu escolhi aqui 2 perguntas para fazer para o doutor Cláudio, que estão dentro as mais recorrentes. A primeira delas, doutor Cláudio, é qual a perspectiva para a publicização dos valores depositados nas contas correntes para pagamento dos precatórios
incluindo as transferências do Banco do Brasil e os respectivos desembolsos para pagamento da ordem cronológica e de acordos. Ative o microfone. Eu e o microfone. Antes de responder a pergunta, eu queria parabenizar a doutora Paloma e doutor Saraiva, e de doutor Saraiva eu vou guardar essa expressão, porque me parece a clara definição do problema que nós vivemos. A ideia de que o credor de precatório é usurpador do horário. Enquanto nós não mudarmos essa mentalidade, isso que a gente vive. O Estado acha que ele deve, mas o outro é que é usurpador. E eu gostei muito, vou usar essa. Quanto à sua pergunta, Ilana, eu tinha dito, esse é um dos meus problemas. Só para dizer com clareza, eu tentei essa semana, junto ao Banco do Brasil, exatamente isso, que eles me informassem todo o depósito que caísse nas contas de precatórios. Eles não me informam. Eu tenho que fazer mensalmente. Quando eu disse que eu era agência bancária, eu tenho que mensalmente abrir 500 contas bancárias para ver cada conta que foi depositada, cada dinheiro que foi depositado. Essa é uma briga. Não é apenas essa. Nós precisamos implementar, e eu vou me empenhar para, pelo menos nesses 2 anos, nós termos um portal onde todas essas informações estejam disponibilizadas. Não, por favor. Eu já disse isso à doutora Paloma uma vez. Isso não é favor, isso é direito do advogado e é direito do credor saber todo mês se seu devedor pagou, e se pagou, quanto pagou, qual a regularidade do pagamento, por que não pagou. Isso temos que fazer. Não tenho perspectiva a curto prazo, mas eu garanto que, pelo menos, boa parte dessas informações estarão disponíveis. Nós já começamos a implantar a seguinte medida: a partir de agora, qualquer acordo com ente devedor, o ente devedor tem que se comprometer a divulgar mensalmente essas informações. Ele tem que divulgar mensalmente quanto destinou e quanto efetivamente cumpriu. Eu sei que ainda não é o ideal, mas dentro daquela linha do controle da atividade pública, uma das nossas expectativas essa. Muito bem. A outra pergunta é: quando será retomado o pagamento da ordem dos precatórios do Estado e do município de Salvador? Do município de Salvador, nós estamos enfrentando um problema, que o município ainda não nos repassou recursos esse ano para pagamento. O município está negociando para a utilização dos recursos dos depósitos judiciais. Tão logo isso seja feito, nós iniciamos. Do Estado, nós estamos esgotando o pagamento das parcelas superpreferenciais. Nós temos 2.000 superpreferências para pagar. Nós pretendemos quitá-las todas até o final de outubro. E, a partir daí, começar o pagamento da ordem cronológica. Embora o atual modelo que criaram me parece extremamente injusto com o credor da ordem cronológica. Porque, pelo regime especial, o Estado já aloca metade dos recursos para pagamento dos acordos. E do cronológico se tira parte para pagamento das superpreferências. No final das contas, sobra da projeção anual de pagamento algo em torno de 30% para pagar cronológica. Quando você tem, como no estado da Bahia, e eu posso dizer porque está publicado, os 3 primeiros precatórios da ordem cronológica estão sem atualização no valor
de 190 milhões é duro para quem está na ordem cronológica. Eu reconheço. E eu posso dizer isso com a mais absoluta dor, porque minha mãe está nessa lista. Minha mãe está nessa lista da ordem cronológica. E é duro eu dizer para ela, e aí lembrando a dignidade de que fala o doutor Saraiva, que quem vai receber o precatório dela é Luca. Luca é o bisneto dela. É duro dizer isso a ela. É duro. Mais uma pergunta aqui para finalizar. A perspectiva de digitalização do atual acervo físico dos precatórios do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia? Completa. Essa é uma perspectiva já próxima. Exatamente ontem nós tivemos uma reunião com a Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado dispõe de todo o acervo de precatórios em que ela é parte digitalizada. Esse acervo representa cerca de 60% do nosso total. O tribunal está celebrando um convênio com a PGE para que a PGE nos repasse essa base. E assim que ela nos repassar, nós imediatamente digitalizaremos esses 60%. E o restante nós vamos digitalizar seguramente até o final de 2022, quando terminar a gestão de desembargador Lorival. Mas, se tudo correr certo, antes disso a gente digitaliza. Ok, obrigada. Nós já estamos com o nosso tempo estourado, em 1 minuto. Eu quero agradecer ao doutor Cláudio, doutora Paloma, doutor Saraiva, a todos que nos prestigiaram em nosso painel, e quero convidá-los para o próximo painel, para assistir, Equidade no Exercício da Advocacia. Tenham todos uma boa noite, continuemos o nosso primeiro Congresso Digital da Advocacia Baiana. Muito obrigada.